E o meu dia foi muito bom. Eu só estava preocupado se o meu pai não ia vir hoje, eu não ia poder dar um abraço nele pessoalmente. Porque eu não liguei o dia inteiro. Eu ia falar, olha que filho desnaturado. Ele está me olhando ali, ó, desnaturado, depois a gente conversa. Mas eu não sou alguém que costumo ter memórias da minha infância. Não consigo lembrar de muita coisa, como a minha esposa. Ela lembra de alguns detalhes que eu... Realmente eu pergunto para ela, alguém deve ter te contado, não é possível. Mas tem alguns momentos que eu guardo com muito carinho. E é justamente sobre algumas coisas que meu pai me ensinou. Sobre a postura que eu deveria ter. E algo que você já deve ter escutado isso, esta frase, algumas vezes, conversando comigo. Saiba você que essa frase eu copiei do meu pai. Podem falar o que for ao teu respeito, mas nunca sobre o teu caráter. Isso eu me lembro, lógico que ele falou de uma maneira que uma criança pudesse entender. E as épocas iam passando, o casamento dele com a minha mãe acabou terminando, mas não o acompanhamento dele, não os ensinamentos dele. Então, todas as dificuldades que um adolescente passava, ele se antecipava e vinha falar comigo. A primeira pessoa que falou sobre droga comigo foi meu pai. Se você é pai aqui, saiba quanto isso é importante. E eu me lembro de tudo, talvez eu acho que eu nunca falei isso para ele, mas ele me falou sobre tudo. E naquela época, a cocaína, que é tão espalhada hoje em dia, talvez não fosse tão intensa e tão fácil de ver pessoas assim consumindo como há 30 anos atrás. Se você ouviu com o tempo, maravilha, guarda no teu coração. Se não ouviu, não vou repetir. Mas na minha época de adolescência, ele falou com um amor de pai, com um poder tanto, que eu vou falar para você. Por diversas vezes eu passei, eu estive em ambientes, eu estive com a cocaína na minha frente. Mas toda vez, as palavras do meu pai vinham na minha mente. Todas as vezes que essa palavra vinha na minha mente, me fazia pensar 2, 3, 4, 5, 20 vezes se eu iria usar ou não. Por isso a minha loucura teve limites. Por isso eu quero entrar nesse assunto a respeito do poder de uma palavra que te faz pensar, que nos faz pensar o como isso é importante. Talvez você pense que não tenha sentido muitas das coisas que você conversa, seja com teu filho, seja com alguém que você exerce influência, porque de certa forma, o exercer influência sobre alguém é exercer o poder da paternidade. E nesta manhã, eu recebi já emendando um outro assunto dentro dessa introdução, eu recebi a visita de um amigo de muitos anos, um amigo de São Paulo, que eu conheci servindo. Não há nada melhor, né? Quando os discípulos perguntam quem seria o maior, você vê no Evangelho de Lucas, Jesus ele quebra princípios, ele quebra paradigmas humanos, ele diz que maior é aquele que serve. E esse pastor, ele é um querido meu. Alguém que me ensinou a servir ali em um local bem difícil. E ele falava sobre a minha timidez. Ele me colocou ali, me jogou no meio do pátio da Fundação Casa. E falou, toma, prega para eles. Recém-convertido, não sabendo como proceder. Ele falou, vai que Deus é contigo. E essa palavra me acompanha. Quando o meu apóstolo me ungiu também, a mesma coisa, vai que Deus é contigo. Mas tudo bem, o que eu faço? Deixa de fazer. Vai que Deus é contigo. E ali então, nesta manhã, começamos a conversar sobre vários assuntos. E em determinado momento ele falou sobre um sonho que ele tanto aguardou, que foi o seu filho, a chegada do seu filho. E então, ele começa a falar da dificuldade, o seu filho passa por fonoaudióloga, a dificuldade em se expressar, em falar algumas palavras, e ele começou a falar, a sua irmã começou a falar com 3 anos e meio, então ele via essa dificuldade, e um dia ele foi chamado na escola do filho dele, e ali na escola,
uma professora, ou coordenadora, não me lembro agora, disse que o menino teria alguns sintomas ou alguns sinais de autismo. E nessa hora, quem escuta uma palavra dessa, um pai, uma mãe, fica balançado, né? Fica realmente sacudido. E naquela hora, eles resolveram levar um especialista, né? Falaram, pessoal na escola tem um preparo, tão ambientado nesses assuntos, talvez saibam mais do que nós, mas vamos ouvir uma opinião de quem realmente entende, um profissional da área. E levaram então no médico e conversa vai, conversa vem, o médico disse, vocês estão preparados para ouvir o que eu tenho para falar, o que ele tem? E aí a mãe naquela hora, o pai já, o apelido dele é babão, ele já é meio babão, então ele ficou meio paralisado ali, e a mãe mais forte falou, não, pode falar, estamos aqui para isso. Então, a escola falou a respeito de sinais de autismo. Sabe o que seu filho tem? Seu filho tem que receber limites. Seu filho não tem nada disso. Seu filho, o que ele não tem é limite estabelecido por vocês. Hoje, ele está fazendo com que vocês entrem na rotina dele. Só que isso não está certo. São os filhos que têm que se adaptar à vida dos pais, porque os pais já estavam primeiro. Os filhos chegam posteriormente. Por isso, fica aqui, hashtag fica a dica, fica direta no queixo para pais e mães que deixam o seu filho reinar. Tomem muito cuidado com isso. Vocês podem se arrepender lá na frente. Mas a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando ela crescer, você não vai ver ela afastada, você não vai ver ela se desviando dos caminhos, porque um princípio estará inserido dentro dela. Mas certamente já essa introdução já começou a fazer com que você pense. Se você ainda não é pai, talvez você seja um futuro pai. Algumas semanas atrás, em meio a uma palavra anunciada, a aplicação da palavra, uma palavra foi liberada deste altar. Deus estaria abrindo a madre de algumas mulheres. A fertilidade estaria retornando à casa. E depois daquela semana, 10 mulheres anunciaram a gravidez. 11, estão me corrigindo ali o Data Franciscon. 11 que nós sabemos, talvez você possa estar grávida e ainda não saiba. A Fran está grávida? Parabéns, Fran. Não está grávida ainda? Que ela saiba, não é verdade? E nessa situação, algumas mamães que já acharam que elas já fecharam a fábrica, me passaram que na hora que a palavra foi lançada, fizeram como o Matrix, né? Já, essa palavra eu não quero para mim. Fugiram para não receber a palavra. Aqui, ó, o tecladista aqui recebeu. Mais um papai. Amém ou não? Creiam nos meus profetas. Tá trabalhando, Michel? Isso aí, hein? Atividade. Mas quero entrar nessa noite numa palavra cujo tema é: o que devo pensar? O que você deve pensar? O que nós devemos pensar? Pais, futuros pais, influenciadores, igreja, o que nós devemos pensar? A respeito da próxima geração, ou o que nós estamos fazendo para que a próxima geração seja a geração. Seja uma geração que impacte, uma geração que transforme, uma geração que faça a diferença. O que é que nós estamos fazendo? A cada dia que passa, nós estamos observando o respeito entre filhos e pais diminuindo, entre maridos e esposas diminuindo, entre irmãos. Mas eu quero começar a prosseguir com
com esta mensagem, com esta introdução, já entrando no nosso texto. Um texto poético, um texto de muito amor, de muita graça do nosso Pai, do nosso Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Primeiro livro da Bíblia, 26º versículo. Põe a mão sobre a tua Bíblia. Concentre-se nesta oração que estarei fazendo, mas aplique ela sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos como os teus filhos, Senhor. Sabemos que nós recebemos o direito de sermos chamados filhos, a partir do momento que nós reconhecemos ao teu Filho amado Jesus, reconhecemos a Jesus Cristo como teu Filho. A tua palavra nos garante que nós ganhamos o direito, nós deixamos de ser simples criaturas e tornamos então família. Por isso que nessa noite, Pai, nesta mensagem de fundamento, nessa mensagem de estrutura familiar, estrutura para a igreja, que essa palavra possa encontrar, ó Deus, corações dispostos a aprender, espíritos ensináveis, ó Pai. Que possamos nesta noite, Senhor, tirar todo o nosso preconceito e possamos receber aquilo que é teu, somente aquilo que é teu, Senhor. O que é do homem, Pai, nós sabemos que não é o nosso interesse. Queremos que aquilo que é teu, aquilo que vem da tua palavra, possa vir sobre nós. Por isso, Senhor, que seja nesta hora paralisado, lançado por terra, para o abismo, para onde o Senhor Jesus determinar, todo espírito contrário, todo aquele que se levanta para se opor à tua mensagem, para tentar paralisar, para tentar causar distração ou roubo da tua palavra. Seja dada uma ordem agora, Pai, para que a neutralidade aconteça nessas ações. Em nome de Jesus, toda a fortaleza na mente seja destruído pelo poder que há na tua palavra, no teu Santo Espírito. E então, com as nossas mentes, com o renovo das nossas mentes cativas a ti, nós queremos receber os princípios celestiais, Senhor. Nós queremos receber os teus princípios para que possamos então dar, ó Deus, sustentação aos valores para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, põe a tua palavra sobre o nosso coração, que ela venha sobre as nossas vidas a gerar mudança nessa noite. Em nome de Jesus nós te louvamos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, em algumas versões, macho e fêmea, os criou. Amém? Até aqui, nós estamos passando por muitas mudanças, por muitas transformações como sociedade. Eu e você podemos ignorar alguns assuntos que estão sendo colocados em pauta sobre todos os lugares. Na conversa que eu estava tendo pela manhã, esse pastor amigo meu falava a respeito de uma prática que já acontece na escola do seu filho, que tendo aprovação de lei ou não, aboliram a festa de Dia dos Pais
aboliram a festa do Dia das Mães. Agora acontece a festa da família. Agora acontece a festa da família. Porque conforme eles acharam por bem, não existe mais, nós estamos no pleno século 21, essa imagem é muito conservadora, muito tradicional. Nós estamos vivendo momentos onde em todo lugar existem dois pais, existem duas mães, é algo normal. E então todo o grupo é obrigado a aceitar, sob pena de acusação de fundamentalismo, de fanatismo, de revolta, e por aí vai os N argumentos que apresentam diante de uma simples discordância. Como isso é algo presente nos nossos dias, mas sobre os pontos de vista morais, éticos, cristãos, falo aqui com cristãos, de organização, de educação, até mesmo de formação da nossa família, os nossos filhos estão sendo bombardeados. Talvez você não tenha filhos, mas você possa ter sobrinhos, irmãos, crianças próximas. Falei de 11 mamães que estão aí chegando para apresentar um novo tempo, para apresentar uma novas crianças que chegarão. Então o que nós vemos? Hoje está muito fácil a informação. Hoje simplesmente a mídia, ela está nas mãos de todas as nossas crianças. Talvez você não concorde comigo, mas é bem provável que exista um celular na mão da sua criança. É bem provável que exista um tablet na mão da sua criança. Um simples celular. Hoje, com o advento da internet, tudo se tornou muito mais fácil. Eu estava analisando umas informações, estudos que apontam que hoje, 2018, existem crianças que possuem informações mais rápidas e até mesmo formas mais fáceis de ter conhecimento do que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no seu primeiro mandato. O presidente de uma das maiores nações, no seu primeiro mandato, não encontrava informações com a facilidade que as nossas crianças encontram hoje. Hoje nós vemos a informação muito fácil. A internet de hoje dando informações em tempo real. Nós encontramos informações em tempo real. Então essas crianças estão cheias de informações, mas nem toda informação é de conhecimento. Tem muitas informações que são apenas informações. Apenas informações. Por isso é que nós vemos que a igreja, ela precisa estar atenta a tudo aquilo que está acontecendo em nosso redor. Tudo aquilo que está acontecendo diante de nós. Nós precisamos ter argumentos diante das situações que estão sendo abordadas na atualidade. Nós estamos vendo os nossos jovens entrando em cursinhos e um simples professorzinho de cursinho de sociologia desvia ali um jovem nosso que viveu a vida inteira debaixo de uma palavra, de uma promessa. Por falta de argumento sobre aquelas pessoas que se opõem. Sobre pessoas que vêm contraditórias à forma como nós pensamos. Então o que eu posso começar aqui essa mensagem a falar? Aquele que não sabe o que pensa, simplesmente não pensa. Simplesmente não pensa. Então a pergunta que eu quero te fazer é: o que é que eu devo pensar? O que é que você deve pensar?
Nós precisamos ter ideias, nós precisamos ter fundamentos, nós precisamos de princípios, valores espirituais. E no que diz respeito à criação do homem, no que diz respeito a esses versículos que nós acabamos de ler, a igreja cristã, ela permanece fiel àquilo que as Escrituras revelam. Digam graças a Deus por isso. A igreja tem que permanecer fiel diante da verdade da palavra de Deus. Existirão pessoas que se opõem? Existirão. O nosso papel é orar por essas pessoas. Existem pessoas que ao simples fato da verdade ser apresentada, se levantam e vão embora. Não aceitam a verdade porque lhes são escândalo. A palavra de Deus é clara, ela diz que a verdade, ela é loucura. É loucura, parece loucura para aqueles que são as pessoas estabilizadas na carne, nos princípios e nos valores humanos. Mas é sabedoria para aqueles que creem. Aqueles que creem na palavra, a palavra mesmo diz que é sabedoria dos céus entregue a elas. Então o homem, ele foi criado à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado então com um propósito divino, e ele diz aqui, homem e mulher, Deus os criou. Ele criou dessa forma, Deus não errou. Deus não errou. Então nós vemos que a natureza humana, ela é prontamente atraída ao pecado. A natureza humana, ela é atraída pelo pecado da facilidade de ter aquilo que deseja. Nós vemos Eva sendo o primeiro modelo ali para nós. O ser humano sempre buscando a porta mais larga. O ser humano sempre buscando aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais prazeroso. Isso faz parte do ser humano, mas ao observar a Bíblia, ao observar o que a Bíblia nos apresenta, nós podemos então notar que nunca nesta terra um homem se desviou do seu propósito espiritual sem antes ter ocorrido um desvio moral. Sem que antes ocorra um desvio moral, não existe o desvio espiritual. Não existe o desvio espiritual. Então todas as vezes que a humanidade se afastou de Deus, todas as vezes que a humanidade ela se afastou, foi justamente por ter aberto mão de valores e princípios morais. Eu não estou sendo aqui alguém extremamente conservador. Eu estou sendo alguém aqui que compreende que a palavra de Deus, ela permanece viva. Ela não era viva apenas para o Velho Testamento. Ela não era viva apenas para os tempos bíblicos. Ela é viva hoje. Ela sempre será. Essa palavra, ela mostra o seu valor, ela mostra o seu poder. Então se você for analisar, estudar toda religião pagã, você vai começar a ver que ela, em suas práticas, ela sempre possui alguns rituais sexuais distorcidos. Toda religião pagã, você vê que passa por isso. O próprio livro de Gênesis, no capítulo 38, fala sobre um homem, fala ali sobre uma situação, quando Judá estava ali no momento de tosquear as suas ovelhas, estava no momento ali que era necessário para o seu rebanho. Nós vemos ali que a sua nora, então Tamar, ela se apresenta travestida de prostituta. Ela aparece no caminho do seu sogro com vestes sensuais, vestida como uma prostituta para seduzir Judá. E então nós vemos aqui que esse tempo de Gênesis 38, nós vemos que era um tempo de colheita. Era um tempo onde, no tempo de colheita, haveria o tosquear das ovelhas, a lã das ovelhas eram arrancadas. Então, ali também havia um momento onde as prostitutas iam para a estrada, saíam dos seus aposentos, iam para lugares mais movimentados para buscar fazendeiros, para buscar criadores de animais, visando fazer sexo com eles,
visando fazer sexo com eles. Mas por que, você pode estar se perguntando? Não era um sexo por simples prazer, era um ritual. Era algo ritualístico, então era algo mais profundo, era uma oferta para os deuses da fertilidade. Era uma oferta para os deuses da fertilidade, para que os deuses da fertilidade pudessem então abençoar o seu gado, pudessem abençoar a sua lavoura. Esse era então o papel dessas mulheres. Elas buscavam ali, então Tamar, ela não era a única que estava ali naquela estrada em busca de troca de favores sexuais. Haviam outras mulheres ali, buscando ali através daquele ato de adoração a divindades pagãs da fertilidade, que com isso acreditavam que haveria prosperidade sobre a terra. Então isso é algo que acontece desde a antiguidade. E o que isso fala para mim? E o que isso fala para você? Sexo é altar. Sexo é altar. A questão é, para quem o altar está sendo levantado? Nesta relação, para quem este altar está sendo levantado? Então, se você conhece a Bíblia, você pode se lembrar de um deus pagão chamado Moloque, um deus sidônio que era adorado através do quê? Do sacrifício de crianças. Havia orgias sexuais, justamente para apresentar adoração. Os profetas de Baal, as profetisas de Azera ou Azira, dependendo da pronúncia. Então toma cuidado aí, você que tem um carrinho da Hyundai, de repente você está levando um carrinho consagrado. Então, esses profetas mantinham relações sexuais, adorando ali a Baal, ou essa outra divindade, Azira, justamente com sentido de troca, com necessidade de troca. Era uma adoração, acreditando que receberiam força. Na Grécia antiga também havia muita imoralidade. Nós vemos também a ilha de Creta, nós vemos ali um local onde havia um jargão, por exemplo, algo que nós já ouvimos nos dias de hoje, parecido com Babilônia: ninguém é de ninguém. Sexo livre, liberdade, ninguém é de ninguém. Uma imoralidade tão grande que se o homem estivesse passeando com a sua esposa, por exemplo, e um outro homem a avistasse, se interessasse por ela, ele ia, pegava a esposa dessa pessoa, mantinha relações sexuais e depois a devolvia. Era esse tipo de imoralidade que acontecia naquela época, para você ter ideia. Então, você começa a entender o que Paulo fala na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Põe no telão, por favor. Primeiro capítulo de Tito, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Amém? Então você começa a entender de uma maneira mais clara que Paulo não havia lançado uma palavra à toa. Paulo não havia lançado uma palavra à toa. Ele estava dizendo à igreja ali: gente, coloquem a casa em ordem, coloquem tudo em boa ordem. A igreja de Creta estava sendo influenciada pela imoralidade. Havia uma grande imoralidade ali. Nós vemos também Paulo falando com a igreja em Corinto, também passando por problemas semelhantes, aonde já estava o templo de Afrodite. O templo de Afrodite estava ali também, como o do deus Eros, também estava nesse lugar, adorados por orgias sexuais. E o que eu devo pensar a respeito disso? O que você deve pensar a respeito disso? Por isso é que nós vemos Paulo falando com a igreja de Corinto, para que as mulheres
deixassem os seus cabelos compridos. É por isso que Paulo fala a respeito do corte de cabelo para as mulheres, que as mulheres não deveriam raspar as suas cabeças. Ele estava falando de algo espiritual. Ele estava falando de algo espiritual, porque ali haviam muitas prostitutas e para serem identificadas na rua, elas raspavam a cabeça. E então, Paulo entrega essa palavra, prega a palavra, então o povo começa a se converter. Só que o povo que não havia se convertido ainda, na igreja de Corinto, chegava para os convertidos e falavam: e aí? E aí, meu chapa? Melhor, meu chapa não, né? E aí, minha amiga? Como você pode dizer que você está convertida a esse Deus dos exércitos, se você está com a cabeça raspada? Se você ainda permanece parecendo uma dessas mulheres? Como você quer que isso aconteça? Então você vê Paulo falando: mulheres, cubram a sua cabeça com véu. Cubram a sua cabeça com véu até que a cabeleira cresça. Até então que as suas madeixas comecem a crescer. E aí sim, vocês não serão mais confundidas como adoradoras de Afrodite. Vocês não mais serão confundidas como adoradores do deus Eros. Então sempre quando há um desvio espiritual, é porque já aconteceu um desvio moral. É porque já aconteceu um desvio moral. Então o que nós estamos aqui compartilhando, o que Deus está querendo falar conosco nesta noite, é a respeito de princípios que estão sendo espalhados pelos 4 cantos deste país. Nós vemos aqui princípios sendo liberados, pensamentos, ideias, ideologias, que vêm para nos destruir, para destruir aquilo que é a base de uma sociedade, a família. E então nós vemos o que nós estamos observando na ideia da ideologia de gênero que acontece, é justamente um desvio moral consequente de um desvio espiritual. Aqui há uma inversão. Um desvio moral está acontecendo porque um desvio espiritual foi anunciado. Então, do conceito de vida cristã, a nossa identidade, há questionamentos: por que eu existo? Em quem eu devo crer? O que eu devo pensar? Por que eu existo? Por que meu irmão existe? Qual é a finalidade? Conceitos que nós devemos ter. Saiba você que nós não somos apenas um ajuntamento de pessoas alienadas, um ajuntamento de pessoas fanáticas, pessoas que vivem algo repetindo palavras que são anunciadas do altar, ou palavras que se escutam por aí. Por isso, você como igreja, como a noiva de Cristo, você precisa ser alguém que consegue caminhar sobre a estrada das ideias. Alguém que consegue ter argumentos, alguém que consegue se dar ao trabalho de pensar nesse conceito. Na família, naquilo que Deus criou lá atrás. Então, igreja, noiva, nós somos chamados, aqueles que se ajuntam justamente por seguir um relacionamento vivo e intenso com um Deus que muda, as nossas vidas, porque Ele é imutável. Ele é um Deus que não dá sombra de variação, mas Ele antes traz libertação para mim, traz libertação para você. Basta você crer, basta você apresentar esse Deus vivo, porque nós somos o sal da terra, nós somos luz para este mundo. Eu e você somos moradas do Espírito Santo de Deus. Nós somos aqueles na qual somos chamados para mudar o cenário que nós estamos vivendo. Posso ouvir um amém ou não? Nós somos aqueles que estão chamados para fazer a diferença, para impactar, para influenciar. Aleluia! Então, nós devemos ter uma preocupação. Eu devo ter uma preocupação, você deve ter uma preocupação. Primeiro ponto que nós devemos pensar: eu devo me preocupar com me desviar espiritualmente.
Eu devo me preocupar, você deve se preocupar. Nós temos aqui as opções que Abraão e Ló em determinado momento tiveram. Em determinado momento você vê a palavra sendo lançada sobre Abraão e a sua descendência. Deus falando: ó, Abraão, o negócio é o seguinte, tá olhando as estrelas dos céus? Então, a sua descendência será igual. Se você consegue contar, assim será a sua descendência. Então fala de uma grande descendência. Vá para um lugar onde eu te mostrarei. E então você vê Abraão e Ló indo para um lugar. Abraão e Ló indo, então, e em determinado momento havendo uma escolha. Você vê então Ló, o sobrinho de Abraão, resolvendo escolher ir ao encontro daquilo que lhe dava prazer, daquilo que enchia os seus olhos, daquilo que era mais fácil. E aí você vê em contrapartida aquele que é chamado do pai da fé, buscando seguir a direção de Deus. E então nós vemos que no Novo Testamento, quando ele vem falar a respeito das obras da carne, você vê isso em Gálatas 5, depois olhe a partir do versículo 19, você vai ver ele falando a respeito das obras da carne. Ele fala de idolatria, ele fala de feitiçaria, ele está falando de desequilíbrio. Ele está falando de situações onde a concupiscência da nossa carne está totalmente gerando em nós um desequilíbrio intenso nas nossas vidas. Nós simplesmente estamos perdidos, estamos muitas vezes sem saber para onde ir, porque houve um desvio espiritual. E então nós vemos aqui Paulo falando ali a respeito desse desequilíbrio, falando do desequilíbrio do instinto de comunhão com Deus e com o nosso próximo. Aquilo que começa a ser quebrado, o instinto de domínio, um homem subjugado àquilo sobre a qual foi posto para dominar. Você viu ao começo desse culto, Deus nos fez para dominar. Ele nos deu domínio, só que o homem começa então a ser subjugado por aquilo que ele deveria dominar. Sobre aquilo que ele deveria dominar, então ele começa a encontrar um desequilíbrio. Ele começa a viver os antigos apetites do pecado. Ele começa a viver algo totalmente descontrolado, algo totalmente desenfreado. Desvio espiritual, consequente de um desvio moral. E então, você começa então a raciocinar em relação a isso. Portanto, cuide da tua vida espiritual como um grande tesouro que você tem em suas mãos. Cuide da sua vida espiritual, porque se a sua vida espiritual estiver mal, todos os seus parâmetros se perdem. Posso ouvir ainda um aleluia? Um só falou aleluia. Quando a tua vida espiritual se perde, a tua régua de medir vai para o espaço. Você fica perdido, todos os seus parâmetros se perdem. A tua medida de comparação já não tem valor algum, por isso, cuida da tua vida espiritual. Cuide da tua vida espiritual. Como é importante compreender isso. Como é importante aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aquele que hoje encontra-se forte, saiba que a sua força vem do alto, saiba que a sua força vem de Deus. Amanhã você pode estar fraco, tome cuidado, porque se você fraquejar na sua vida espiritual, você pode ter problemas com os teus parâmetros. Você pode ter dificuldade. Esse assunto chegou, não adianta ignorar. Esse assunto está aí. E o que é que pode combater a quebra de princípios? É a igreja. É a igreja. Nesses dias, na Argentina, estava sendo votado a favor do aborto. Para que o aborto acontecesse, levantam teorias para tentar justificar. Mas o que é isso? É como aquelas mulheres à beira da estrada, para apresentar adoração a outros deuses. O único que tem poder de vida e de morte é o nosso Deus. A vida está nas mãos dele, é ele que pode deter, é ele que pode prolongar. Apenas ele. Por isso esse assunto chegou. Eu e você, nós não podemos simplesmente ignorar.
E então eu quero falar para você qual é o conceito de ideologia. Um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. Simplesmente a ideologia ela pode estar ligada a ações políticas, econômicas, sociais. Mas ela vem para distorcer. E eu quero aqui te apresentar o termo ideologia. Ela foi usada inicialmente de uma maneira marcante por um filósofo francês. Perdão pelo meu francês. Antoine de Tracy. Ele vem aqui apresentando a respeito desse conceito. Ele vem apresentando a respeito disso uma palavra que vem com a junção de duas palavras gregas. Eidos, que significa ideia, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo de uma ideia. Estudo de uma ideia, um conjunto de ideias, justamente para orientar um comportamento ou para normatizar um pensamento. Para isso que a ideologia é colocada. E diante desse conceito, então você vê um filósofo alemão chamado Karl Marx, vindo então para se apropriar, colocando ali as bases, conceitos do comunismo. Então ele começa a usar ali seus sistemas teóricos, políticos, morais, sociais, justamente criado ali por uma classe social dominante para trazer mais confusão. Então quando ele vem para escrever o seu tratado de comunismo, ele vem para ampliar justamente esse conceito, justamente para trazer essa informação. E então nós vemos aqui que começa a deixar de ser apenas um assunto que atua no campo filosófico. Deixa de ser apenas um assunto que atua sobre essa área e começa então a se aplicar sobre o padrão de comportamento de uma sociedade. E a igreja precisa se posicionar justamente para saber o que falar, para saber o que deve pensar a respeito desse assunto. Então vamos ao passo então da ideologia de gênero, que vem trazendo uma outra interpretação sobre gênero, deixando de se referir masculino ou feminino e começa a se referir sobre alguém sem sexo. Começa a se referir a alguém sem sexo, mas eu vi Gênesis 1, 26, 27. Deus Pai criou homem e mulher, criou macho e fêmea. Então nós vemos um princípio sendo distorcido, um fundamento essencial, a ideia do masculino e feminino, para passar a ser então uma ideia neutra. Não é menino, não é menina, será desenvolvido ao longo do tempo. Será desenvolvido ao longo do tempo. Então eles começam a desenvolver essa ideia, começam a buscar expandir essa ideia. São construções sociais e culturais que não é feito para a semana seguinte. Ou será que só você que ainda não percebeu os assuntos que as novelas estão a cada ano apresentando? Eles estão preparando uma próxima geração. Esse tema passou como em um horário onde a maioria são adolescentes que assistem naquele programa Malhação, 5 horas da tarde, falando o quão bonito é o menino escolher o que ele deve ser. Deus errou. Esse é o conceito, Deus errou. E uma das maiores defensoras da ideologia de gênero, você que participou daquela ministração, daquela palestra que teve há dias atrás, você viu falando sobre ela, você viu foto dela, não vou nem citar aqui, mas ela diz que nenhuma mulher nasce mulher. Nenhuma mulher nasceu mulher, ela se tornou mulher por causa de uma educação recebida de uma maneira forçada. Mas ela tem o direito de escolher o seu próprio caminho. Este é o conceito da ideologia de uma maneira simples, porque é assunto para horas.
E o que é que isso me afeta? O que é que isso te afeta? O que é que isto afeta a igreja, a família? O que é que isso está nos afetando? Em primeiro lugar, nós podemos então ver de maneira clara, inversão de papéis. A inversão de papéis está acontecendo, enquanto a Bíblia descreve de uma maneira clara a criação do homem, a criação da mulher. Nós vemos então essa distorção vindo justamente para que se perca essa identidade. Eu já não sei mais quem eu sou, mas eu me lembro que na criação, quando Deus estava no primeiro capítulo, contemplando ali tudo que havia feito, Ele olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem permaneça só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém compatível, alguém que possa ser compatível para o homem, diferente, mas não divergente. E então nós vemos aqui o conceito de uma ajudadora idônea, de uma ajudadora compatível. Então nós vemos que a Bíblia já começa a descrever uma diferença simples entre homem e mulher. E essa diferença não se dá simplesmente ao órgão genital. Essa diferença não se dá simplesmente ao útero, a trompas, ao ovário. É algo muito mais além. Nós vemos mais de 6.000 diferenças que existem entre genéticas, entre homem e mulher. Só que foi Deus quem os criou. Foi Deus quem estabeleceu. Foi plano de Deus. A sua imagem. Você declarou o que aqui? Santo, santo, santo ao começo desse culto. Você entoou louvores, você engrandeceu os seus feitos, você engrandeceu o seu poder, você engrandeceu a sua santidade. E nós fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o homem e a mulher possuem diferenças, a começar pelas emoções. Normalmente as mulheres são muito mais emotivas. Normalmente, isso não é totalmente certo. Só que o fato do homem ou da mulher não se estar firme em relação, não estar estabelecido em relação à forma como ela nasceu, ele nasceu, você vê então um conceito: eu decido então me comportar como homem ou como mulher. A partir daí, quem quiser aceitar, tudo bem. Agora, quem não quiser aceitar, ei, diferenças de opiniões não torna ninguém perseguidor. Diferença de opinião não torna ninguém um destruidor de seres humanos. Só que existem princípios que a Bíblia rege, que eu e você precisamos estar firmes nela, firmes nesses princípios. Quando Deus criou o homem e a mulher, os seus planos davam diferenças básicas. Só que juntos eles se complementariam. Você vê então, multipliquem-se. Ele estava falando: eu preciso que você pegue a sua chavinha e junte com a mulher. Eu preciso que haja então esse entrosamento. Era disso que Deus estava falando, para uma multiplicação sobre a terra. Uma união de diferenças que juntas tornam-se compatíveis. Juntas tornam-se compatíveis. Então o homem é a principal criação de Deus. E quando Ele os criou, Ele manteve o seu selo de qualidade. E ninguém pode violar esse selo de qualidade. Ninguém pode arrancar esse lacre pensando que está mudando alguma coisa. Essa é a verdade que nós vemos aqui. Pode até mudar uma roupagem, mas o motor permanece sendo o mesmo. Se eu vou para um hospital e peço para arrancar a minha perna,
porque a partir de hoje eu quero viver com um cotoco, mas eu não tenho problema nenhum na minha perna. Certamente me direcionam a um assistente social, a um psicólogo, a um psiquiatra e me mandam tomar medicação. Agora, se o homem vai e pede para arrancar fora, sem problema. Não há problema nenhum essa mutilação. Tirar um órgão genital para criar um outro no lugar. É uma desconstrução que está sendo ano após ano implantado no nosso meio. São inversões de papéis. E então você vê essa apoiadora, a maior apoiadora, incentivando o incesto. Ou seja, se o pai desejar tirar a virgindade da filha, qual é o problema? Deixem de ser retrógrados, deixem de ser conservadores, deixem de ser fanáticos. Qual é o problema? Não há nenhum. Se o irmão quiser tirar, qual é o problema? Para isso então começa a abrir a porta da pedofilia. Não há problema algum. É o amor livre, tem que conhecer o sexo, é algo normal. Então começa a perder o seu peso. Então abre-se um caminho para essa ação diabólica, para essa prática diabólica. Só que a igreja não pode permanecer calada. A igreja não pode permanecer com os lábios fechados. A igreja tem que se manifestar, ela é a noiva do Cordeiro. Ela tem que abrir os seus lábios, ela tem que argumentar. Ela precisa falar. Ela tem que se posicionar. Está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado, ninguém é mais de ninguém. Essa, como falava na ilha de Creta. A sociedade tem perdido o seu referencial daquilo que é certo, daquilo que é errado. Só que você, igreja, nós possuímos valores que são inegociáveis. Valores que não são colocados na mesa para negociação. É por quê? Porque Deus assim quis. Ponto final. Ah, mas eu não concordo. Vai lá para Deus. Quem não morre não vê Deus. Vai lá. Vai lá para Deus lá e fala com Ele. Questiona Ele. Isso fala de uma soberania. Isso fala de um senhorio. Isso fala de um poder. 1 João, capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo desenfreado, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz, mas, graças a Deus, porque sempre tem o mas do Senhor. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então entenda que o que está sendo falado aqui é que o desejo desenfreado e o mundo em que nós vivemos estão amaziados. Estão amaziados, e a vontade de Deus é justamente ficar longe de tudo isso. A vontade de Deus é se afastar de tudo isso. E aquele que faz a sua vontade permanece para sempre. Então, santidade é o equilíbrio para esses desejos desenfreados. Mas o que é uma consequência também dessa ideologia, dessa confusão? É uma confusão na identidade. É uma confusão, ou seja, nós vemos isso vindo para destruir totalmente a nossa identidade. Mas também há uma outra consequência que nós vemos que existe a perda do valor essencial da família. É a intenção de dissolver o referencial de algo que Deus criou para ser santo. Começa então a ser quebrado. Aí vocês entendem essa expressão? Ninguém é de ninguém. Oba-oba. Então você vê a adoração ao Deus Baco. Daí vem a origem da palavra bacanal, para orgias. É isso.
o cunho espiritual por detrás, é uma estrutura sendo recriada ao nosso redor. E o que nós devemos pensar? O que a próxima geração vai ser? Vai depender daquilo que nós como igreja hoje nos posicionarmos. Aquilo que como igreja eu e você hoje fizermos a diferença. Então se nós quisermos ter uma próxima geração fiel, se nós desejarmos então ter uma próxima geração bíblica, uma geração íntegra, nós precisamos defendê-la agora. Nós precisamos defendê-la agora, nós não podemos nos omitir. Saiba que nós não somos massa de manobra. Nós precisamos quebrar isso. E como a Bíblia diz, os nossos filhos são herança do Senhor. 2 Timóteo 3:1, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores e incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. A orientação é: dá no pé, fuja. E nunca a igreja teve tanto acesso para influenciar. E nunca antes a igreja foi tão omissa. Temos tanto acesso para influenciar, e o que é que nós estamos fazendo? Cruzando os braços. Tem que ter amor, né? Tem que amar, lógico que tem que ter amor, tem que amar. Mas a verdade nunca pode ser encoberta. A verdade nunca pode deixar de ser falada. O que é que eu e você estamos fazendo? O que eu devo pensar? Atos 1:8 fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Serei minhas testemunhas. Então nós vemos aqui que ele fala tanto em Jerusalém como Judeia, confins da terra, mas ele fala: vai descer poder, e esse poder veio, é o Espírito Santo de Deus, esse poder veio sobre nós, e nós somos as testemunhas dele. Nós somos as suas testemunhas, nós não somos mais um, nós somos as suas testemunhas, chamados para influenciar, somos chamados para fora, chamados para influenciar, para levar um amor que não é um amor de um Deus carrasco, mas é um Deus que respeita o nosso livre-arbítrio, que respeita a nossa opinião. Eu faço porque eu amo, não por medo de ir para o inferno. Faço justamente por amar. E os nossos filhos, o nosso futuro, aquele que você tem poder de influenciar, devem ser orientados justamente com base na palavra. E isso vai gerar o quê? Pessoas obedientes no futuro. Pessoas obedientes no futuro. E essa obediência não é aquilo que eu faço diante daqueles que possuem qualquer tipo de autoridade sobre a minha vida. Obediência se dá justamente quando eu não estou sendo observado por ninguém. E é nessa hora que eu posso ser obediente de coração. Pai, mãe, o seu filho não pode ter medo de você. O seu filho não pode ter medo. A sua autoridade não deve representar medo ao seu filho. A sua autoridade não pode representar medo, mas sim amor. O pai é aquele que ama. O pai é aquele que dá suporte. O pai é aquele que guia. O pai é aquele que dá direção. É isso que eu e você precisamos ter. Devem acontecer conversas, devem acontecer reuniões familiares. Essa é a grande oportunidade para você que ainda não tinha o teu culto doméstico na sua casa. Aproveite para falar de uma maneira descontraída com a tua família. Abra a palavra, compartilhe a palavra. Cada vez um compartilha. Há uma alegria ali, mas toma frente, toma essa responsabilidade. Pais, posicionem-se como sacerdotes. Posicionem-se como sacerdotes sobre esta terra. Façam a diferença.
E aquele que se posiciona como sacerdote, o diabo não prevalecerá. Ele não prevalecerá sobre a nossa descendência. Você lembra, para finalizar, você lembra quando Noé estava ali preparando a arca? Deus chega e diz para Noé: Noé, entrarás na arca. E ele para por aí. Ele chega e fala: e os teus filhos contigo. Os teus filhos devem te acompanhar, Noé. Os nossos filhos devem nos acompanhar. Nós temos que quebrar a história de filhos abandonados. Nós temos que quebrar essa história. E eu posso dizer de onde que vem isso? Se você gosta de história, isso vem da história do descobrimento do nosso país. Você se lembra que o nosso país ele foi colonizado por quem? Pedrinho, prova de história chamada oral nessa hora. Por quem que o Brasil foi colonizado? Fala português. Por quem? Portugueses. E o que que os senhores feudais, o que que os colonizadores faziam? Faziam filhos nas mulheres brasileiras e depois linha na pipa. E aí o que acontecia? Crianças abandonadas. E uma criança que não tem pai, uma outra paternidade vem por fora para tentar exercer domínio. Crianças que não tiveram apoio nos seus lares, você pode ter certeza que são crianças que procuraram em outros homens orientação, seja ela social, sexual, seja a orientação que for, buscar o apoio que não tiveram. Isso vem querendo se perpetuar na nossa sociedade. Só que onde é o limite? A igreja. A igreja é o limite. A igreja é o fechar a porta. A igreja é o dizer: até aqui você chega, daqui você não passa. Vai querer destruir a família? Para trás, aqui para dentro você não vai. E nós como igreja, nós temos que avançar. Porque eu não posso aceitar aqueles que estão fora sendo destruídos. Você não pode aceitar. Ah, mas não é minha família, não estou nem aí. Se esse é teu pensamento, você precisa se converter. Você precisa entregar seus caminhos ao Senhor Jesus. Amém ou não? Agora, se eu entendo que o princípio em amar a Deus se dá em amar ao meu próximo, eu não quero ver essas crianças sendo abusadas. Eu não quero ver esse número crescendo a cada dia mais. Os abrigos a cada dia mais cheios de crianças abusadas, agredidas. Eu não quero mais isso. A igreja tem que ser o limite. A igreja tem que se posicionar. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Não abra mão. Não abra mão dos seus filhos. Filhos, não abram mão do futuro que Deus tem para cada um de vocês. Por isso, nessa hora, eu quero orar pela igreja. Nessa hora eu quero orar por filhos, eu quero orar por pais. Nessa hora eu quero orar por influenciadores. Nessa hora eu quero orar por aqueles que se depararam com esse princípio, que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. E o que eu devo pensar? O que eu devo pensar em relação a tudo isso, Senhor? Por que o Senhor compartilhou essa palavra conosco nessa noite? Governamos quando nós confessamos a palavra de Deus. Esse governo se dá através da confissão da palavra. Por isso eu estou aqui diante de uma noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro está à espera do tempo de Deus, para que as bodas do Cordeiro, o casamento tão esperado, aconteça. Pode parecer meio estranho, de repente você é homem e você fala: mas eu sou noiva. É, a igreja é noiva. E uma noiva, ela se apresenta adornada diante do seu noivo.
E algo que desperta a atenção é o vestido da noiva. E esse vestido tem que ser maravilhoso. O dia das bodas, o dia do casamento, a noiva detém o papel principal. Em todo casamento, a noiva é a que os olhos estão totalmente focados. Por isso, vestes brancas, vestes santificadas. Iniciamos esta mensagem deixando bem claro: esta noite é noite de estrutura, é noite de fundamento. Esse fundamento não pode estar abalado. Esse fundamento tem que estar alicerçado na rocha. Quando uma construção ela é erguida, um dos momentos da construção que mais leva tempo é o momento da estrutura, do fundamento, do alicerce. O alicerce tem que ser muito bem estudado, muito bem desempenhado, para que somente então, após o alicerce, o edifício comece a ser construído, comece a ser erguido. Por isso, nós como igreja, nós estamos entrando em um tempo novo, um tempo onde esse alicerce se faz necessário, para que não haja corrupção, não seja roubado nessa hora. Saia do celular, não fique. É por causa dessa omissão que a igreja tem sofrido tanto. É por causa dessa omissão que a igreja tem sido tão castigada, que a sociedade tem sido tão castigada. Mas nós não somos como aqueles que retrocedem. Por isso, nesta hora, nós vamos orar. Nesta hora nós iremos receber uma armadura sobre as nossas vidas. Mas antes, nós iremos entrar em um momento de adoração e oração. Por isso, você que está aqui nesta noite desejando um renovo da parte de Deus, conforme o Espírito for te tocando, eu vou te convidar a ficar de pé no teu lugar. Nós vamos adorar a Deus, mas você vai começar a renunciar palavras de omissão que você tem lançado sobre a tua vida, ações que faziam com que você se omitisse. Por isso, vamos adorar ao Senhor. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como
convidamos, te desejamos, vem, toma o teu lugar. Toma o teu Pai é um homem que gerou um ou mais filhos. É um homem em relação aos seus filhos. É um autor, é um mentor. É alguém que traz conceitos. É aquele que pratica o bem. Aquele que ajuda, aquele que favorece. É um benfeitor, é um protetor. Aquele que gera um tratamento afetuoso. Eu quero nessa hora orar com todo aquele que não teve uma figura para chamar de pai com este conceito. Aquele que não teve esta figura, que possa então, nessa hora, compreender: é chegado o momento de você pedir perdão. Perdão por aquele que te atingiu. Receber a cura no teu coração. Talvez por feridas que a falta de um posicionamento gerou. Feridas geradas por um pai que não exerceu o seu papel. Por isso essa é a hora só dos valentes. Essa é a hora só daquele que quer ficar mais parecido com o Senhor Jesus. Conforme a oração for acontecendo, que você possa identificar isso e possa anunciar, confessar isso, para que então possa vir o bálsamo sobre a tua vida, sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu faço aqui, Pai, a oração que vem para todos nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui nos colocar, ó Pai, no lugar de filhos que muitas vezes não tiveram pais presentes. Senhor, filhos que tiveram pais agressores, Senhor. Filhos que presenciaram, ó Pai, agressões, sejam essas agressões verbais, sejam agressões físicas, agressões que geraram feridas, ó Pai, agressões que geraram, ó Deus, manchas na vida do menino, manchas na vida da menina. Senhor, em nome de Jesus, vem com teu bálsamo sobre a vida desses, ó Pai, sobre esses que tiveram a sua vida com os seus princípios desequilibrados, esses que tiveram uma vida de confusão, gerada por intermédio de uma desconstrução, lançada, Pai, por intermédio de palavras malignas, palavras de desencorajamento, Pai. Senhor, crianças que não tiveram, ó Deus, aquilo que é declarado em Provérbios, o caminho ensinado por seus pais. Logo, quando cresceram, se afastaram, não só por opções, mas por falta de alicerce, por falta de fundamento. Por isso, nesta hora, Senhor, nós queremos declarar aqui, ó Pai, para que o Senhor possa ouvir, para que o mundo espiritual possa ouvir, filhos clamando por perdão, filhos liberando o perdão nesta noite, Pai. Perdão este que vai quebrar, ó Deus, barreiras, vai quebrar muralhas, distanciamento que aconteciam entre pais. Existem muitos homens aqui nesta noite, ou mulheres aqui nesta noite, que por causa desses tratamentos ostensivos por parte de um pai, ou daquele que exercia a figura de pai, não conseguem agir com amor para com os seus filhos, não conseguem agir com amor para aqueles que se aproximam,
porque a reação sempre se dá diante daquilo que aprenderam, diante daquilo que receberam. Mas o Senhor nesta noite derrama um bálsamo sobre as nossas vidas. O que Ele conquistou lá na cruz para nós, nesta noite, a nossa oração vai até as regiões celestiais. Paizinho, nós estamos indo nas regiões celestiais por intermédio deste clamor. Falamos aqui em uma só voz, nós queremos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos, ó Pai, firmar os nossos passos. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, gerar o equilíbrio, Senhor, ó Pai, de conceitos, ó Pai, para que então esses princípios de vida eterna sejam estabelecidos, ó Pai, e não fiquem vacilantes dentro de nós. Oh Deus, perdão, Pai, para cada pai que possa estar aqui nessa noite, que foi um pai agressor. Senhor, tem misericórdia, vem com a tua misericórdia, vem derramando, Pai, o teu bálsamo sobre esses pais, Senhor, sobre essa figura paterna, sobre aqueles, ó Pai, que não foram, ó Pai, excelentes pais. Em nome de Jesus, sempre o Senhor é um Deus da segunda chance, o Senhor é um Deus que traz uma nova oportunidade, há uma restauração, há tempo de restauração. Senhor, cura a tua igreja, para que possamos ser curados, ó Pai, para que possamos curar, para que possamos ser agentes de cura, para que possamos ser agentes de transformação. Quando o Senhor nos fala que nós não podemos nos omitir, o Senhor não está falando que nós devemos sair e fazer confusão. Nós devemos sair e mostrar que nós temos uma opinião. Nós podemos permanecer com amizades, nós podemos permanecer com familiares, não há problema, Senhor, que estejam, Pai, caminhando sobre uma ótica diferente daquela que o Senhor tem proposta desde o princípio de todas as coisas. Senhor, a família precisa ser estabelecida, Pai, para as próximas gerações, mas aqueles que serão os próximos pais, aqueles que serão os próximos, ó Deus, influenciadores, ó Deus, são aqueles que hoje estão aqui. Por isso o nosso papel fundamental, por isso o nosso papel essencial se dá em amar. E não é porque amamos que nós deixaremos de deixar então os nossos princípios de lado. E não é porque os nossos princípios são firmes que nós não buscaremos compreender a forma do nosso próximo pensar. Senhor, levanta professores ousados nesta casa, Pai. Professores e professoras, ó Pai, tementes ao Senhor. Professores e professoras que não negociam, Pai, não negociam a verdade é verdade até o fim. Mas agentes de cura, agentes de transformação, em nome de Jesus, Senhor, queremos impactar, ó Pai, através do amor. Que você possa dizer para você mesmo nesta hora: será que eu estou retransmitindo amor nas minhas palavras? Será que eu estou retransmitindo amor nas minhas atitudes? Muito mais do que palavras se dão atitudes. Como que eu posso dizer que eu conheço a Deus e amar a Deus, na qual eu não vejo, e não agir com amor para com o meu irmão, para com o meu próximo, que está ao meu lado, está sobre os meus olhos? Por isso, Pai, em nome de Jesus, levanta uma igreja, Senhor, relevante nesta terra. E o fanatismo, Senhor, o fanatismo ele se compõe de um povo
que quer viver debaixo de uma lei sem amar. Agora, existe um povo que faz a diferença. Existe um povo que não caminha sobre uma lei, sobre uma imposição, mas caminha sobre princípios, sobre valores. E esses valores são conduzidos por amor. E através deste amor multiplicado, Senhor, é que as diferenças, elas cessam. Começamos a andar em ambientes diversos. Começamos a andar em ambientes onde há a pluralidade. Mas nós somos benditos em todo lugar onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Porque ao olharem, independente da fé da pessoa, vão olhar para você e vão declarar: lá está um homem de fé, lá está uma mulher de fé, lá está um homem e uma mulher que anunciam uma palavra de amor. Por isso, Senhor, nessa noite, envolva-nos nos teus braços de amor. Nesta noite, Senhor, leva-nos para mais perto de Ti. E assim, você tem a oportunidade. Você que talvez nessa noite está vindo aqui pela primeira vez, talvez, ou talvez você já tenha tido a frequência, já tem visitado essa casa em algumas oportunidades, mas talvez você esperava uma mensagem diferente e uma palavra atual veio ao teu coração nessa noite. Uma palavra que vem para te trazer argumentos, não agressão, mas vem para te trazer um posicionamento. E nessa noite, saiba você que foi a noite que Deus marcou um encontro contigo. Esta foi a noite que Deus estabeleceu, desde o princípio de todas as coisas. Eu quero marcar a vida do meu filho, eu quero marcar a vida da minha filha. Ela pode ainda não ter voltado os seus olhos para mim, pode ainda não ter buscado ali, deixar com que a sua curiosidade por saber mais a respeito da minha palavra seja aflorada. Mas esta noite, Deus trouxe uma mensagem para você, para te mostrar: você pode continuar inserido no lugar da sociedade onde Deus tem te colocado, sem perverter os seus princípios, sem perverter a sua maneira de pensar, e ainda influenciando. Se você se identificou com essa palavra, se você se identificou como sendo alguém que precisa de uma mudança, a forma como você conduziu os teus passos até agora não surtiram os efeitos que você esperava, chegou a hora de provar algo novo. Chegou agora a hora de você provar algo. E o que você tem a perder? Nada. Por isso, nessa hora, o que te distancia de Deus é uma simples oração. Por isso a igreja toda com os olhos fechados. A atração não está aqui, mas está em quem está no alto. Talvez você já fez essa oração alguma vez na tua vida. Por isso o teu papel de intercessor nessa hora se dá muito mais presente, se faz muito mais necessário para justamente aquele que ainda não fez essa oração possa buscar sentido na sua vida, buscar sentido em muitas informações que estão chegando. Por isso, se você deseja buscar por esse esclarecimento, esse entendimento, e deseja então entregar a tua vida a Jesus, não para se tornar um bitolado, uma bitolada, mas para buscar ouvir a mensagem, uma mensagem que liberta. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. A verdade vem acompanhado de liberdade. Por isso, aí do teu lugar, levanta tua mão bem alto. Eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Repita então essa oração comigo. Declare assim: Pai, Pai, nesta noite, eu quero te pedir perdão pelas atitudes que eu tenho tido em minha vida, que tem gerado feridas em mim. Nesta noite, em arrependimento, eu me coloco diante de Ti, ó Deus. E eu declaro que nesta noite eu entrego a minha vida a Ti, Jesus Cristo, reconhecendo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar, pelos meus pecados. E a partir de hoje eu quero mudança. A partir de hoje eu quero olhar para o mundo em que eu estou vivendo sobre uma outra ótica. Eu quero viver com os teus olhos, sobre a tua ótica. Então, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, muda a minha história. Muda o meu caminhar. Muda o meu falar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite orar por cada um que fez esta oração, por cada um que fez esta confissão. Muitos talvez sem compreender a profundidade desta simples oração. Mas, Senhor, abre os olhos, abre o entendimento dos teus filhos nesta hora. Mostra, Senhor, a batalha que está sendo travada, mas mostra que o Senhor é com cada um deles, todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor, firma os passos dos meus irmãos. Agora eu posso declarar a cada um como família. Por isso, Pai, que esta família possa permanecer firme. Toda família passa por situações de dificuldade, existem desentendimentos, existem discordância de opiniões, mas a família sempre será, sempre permanecerá sendo família. A família sempre voltará a se abraçar. A família sempre voltará a sorrir um para o outro. Por isso, em nome de Jesus, que essa verdade espiritual e natural esteja sobre as nossas vidas nesta noite. Senhor, traga o entendimento de tudo que o Senhor quis falar para nós nesta noite, Pai. Sobre uma ótica espiritual, mas sobre uma ótica natural também. Eu preciso mudar, você precisa mudar, e nós juntos iremos mudar. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. E como uma grande família, vamos terminar esse culto em adoração. Talvez você não conheça a pessoa que está ao seu lado, mas em Cristo nós somos uma família. Você que está aqui nesse salão, dá uma mão para alguma pessoa, não fica sem dar a mão para alguma pessoa. Esse é o momento onde, na unidade, o Senhor decreta a sua bênção. Na unidade, o Senhor decreta a sua bênção. Por isso, como família, nós seremos um. Se puder, Flávia, aí ministrando essa adoração, só com o teclado. Dá para fazer isso ou não? Só com o teclado.
para que possamos juntos entoar então esse cântico, para que seja a nossa oração ao nosso Deus. Adore a Ele nesta hora. Pai, quero encostar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração. Declare isso. Pai, quero deitar em teu colo, olhar em teus olhos e ouvir tua voz a me dizer que me amas, que tens o melhor pra mim, que és meu amigo fiel e que cuida de tudo, que me amas, que tens o melhor pra mim, que és meu amigo fiel e que cuida de tudo. Pai, Abba, Pai, Paizinho, meu Pai, nosso Pai. como eu te amo, Pai, Abba, como eu te amo, Pai, Abba, meu Pai. Se envolva no teu abraço, Senhor. Como eu que me amas, Clare que isso. tens o melhor pra mim, É o que Ele tem para nós. que és meu amigo fiel e que cuidas de tudo, que me Oh, amas, Deus. o melhor. Oh, Paizinho. Fiel e que cuida de tudo, que me ama, que és meu amigo fiel e que cuida de tudo. Oh, Paizinho. Senhor, nós não somos nada sem o teu amor. Eu sei que talvez para você o fato de não ter recebido o amor do teu Pai talvez faça desse relacionamento com o Deus Pai, o Deus Celestial, algo distante, algo estranho, algo difícil. Como você pode falar para um pai, eu te amo, se você nunca conseguiu falar para o teu? Se você nunca conseguiu ouvir do teu que ele te ama? Como isso é difícil. Mas ele nesta noite está quebrando essa diferença sobre a tua vida. Talvez o teu pai já não esteja mais aqui conosco, talvez o teu pai já tenha falecido. Mas saiba você que essa dificuldade ela é quebrada em você. A partir de você vai vir o novo. A partir de você vai vir o sentimento novo. Mas você pode me dizer, mas eu nunca aprendi, eu nunca recebi isso. Mas você vai começar a ensinar. Você vai começar a receber do Espírito Santo de Deus essa demonstração de amor que vai começar a influenciar, vai começar a espalhar por todo lugar aonde o Pai te conduzir. Por onde Ele te conduzir, lá, por onde Ele conduzir um cristão, lá Ele estará levando amor. Lá Ele estará lançando sementes de amor. Mas eu não estou enxergando o resultado. Continue a lançar, continue a semear. Uma hora essa colheita virá.
Por isso nós devemos entrar em uma semeadura constante, sem cessar, até o nosso Senhor voltar, lançando amor, 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 porque assim nós entraremos em uma colheita contínua. Nós iremos colher, se semeamos amor, nós iremos colher o quê? Amor, 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 e só o amor para encobrir tantos pecados. E quando falo em encobrir, não falo simplesmente em colocar uma pedra, mas em constranger aquele que está na prática desse pecado a não pecar mais. Isso é conversão. Conversão é entender que nós somos separados, separados do mundo em que nós vivemos pela raiz, para influenciar, não para ficar apontando para aquele que não está junto ao Pai, mas é para influenciar, para que amanhã seja também separado. Em nome de Jesus, amém? Você pode exaltar o nome do Senhor aí do teu lugar? Aleluia! Se você nesta noite está aqui pela primeira vez, nós queremos fazer um contato contigo. O pessoal que está aqui espalhado aqui na frente, trata-se do Ministério Boas-Vindas, estão nas laterais também, com o smartphone levantado. Eles estão aqui justamente para mostrar que eles fazem parte de um povo desta casa, que quer dizer para você, você faz parte, você também pode ser desta família. E nós queremos orar pela tua vida, nós queremos mostrar para você, existem casas espalhadas em Ribeirão Preto e região, chamadas células, onde nós nos reunimos para poder compartilhar a mensagem anunciada nesta casa, para que essa verdade continue a cada dia mais a ser propagada, a ser multiplicada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós precisamos viver então tudo que essa palavra está sendo anunciada. Guarda essa palavra no teu coração, guarda essa palavra firme dentro de você, que essa palavra possa ir ao teu encontro, que essa palavra possa realmente entrar dentro de você e fazer diferença. E o que diremos então? Diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Oremos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Aleluia! Aleluia! Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho amado Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida de hoje até que Ele venha. Como servo do Deus Altíssimo, eu declaro sobre a tua vida, vá multiplicar o amor por onde o Senhor te levar. Que nunca falte a palavra de amor nos teus lábios. Você verá uma colheita abundante sobre a tua vida e sobre tudo que se relacionar com você. Em nome de Jesus, amém? Vá na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Para quem perdeu o bazar ontem, tá rolando agora no final do culto ali na calçada, amém? Vai lá e aproveita.
perto de ti. Coloca em mim temor por teu santo nome. Desperta o teu amor por ti, Jesus. Além das palavras e das canções de amor, que a tua vida flua do meu interior, que os meus atos honrem o teu amor, para exaltar a ti, Senhor, para exaltar a ti, Senhor. Jesus, digno de tudo que eu sou, Jesus. Tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Tu és. Aumenta o fogo do teu Espírito. Quero estar mais perto de ti. Coloca em mim temor por teu santo nome. Desperta o teu amor por ti, Jesus. Além das palavras e das canções de amor, que a tua vida flua do meu interior, que os meus atos honrem o teu amor, para exaltar a ti, Senhor, para exaltar a ti, Senhor. Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Jesus. Tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Tu és. Para ti eu danço, para ti eu grito, para ti eu vivo, Jesus. Para ti eu danço, para ti eu grito, para ti eu vivo, Jesus. Jesus, tu